Olá, caros alunos da disciplina Diversidade Étnica e Cultural na Medicina. Por meio deste vídeo, vou explicar a dinâmica e a temática que abordaremos no nosso encontro síncrono da próxima semana. Vou colocar aqui primeiro o título deste vídeo, né? Então, o título deste vídeo, a propósito do exercício que teremos, é diversidade sem inclusão e equidade não é suficiente. Mas, por outro lado, também pode ser visto como diversidade e inclusão sem equidade não é suficiente. Ou diversidade e equidade sem inclusão não é suficiente. E ainda, inclusão sem diversidade e equidade não são suficientes. Então, vamos fazer um exercício em que cada grupo, a turma vai se dividir em 3 grupos, são 26 alunos, né, na turma 2, então, 26 alunos se dividem em 3 grupos, cada um vai ter a formulação, né, de uma declaração, como uma vinheta para formular uma situação problema. Uma situação problema no contexto de um serviço de saúde, do sistema de saúde, que pode ser numa unidade básica de saúde, no contexto de um hospital, em que essas 3 dimensões não estão presentes, né? Ou falta uma ou 2 dessas dimensões. Então, vocês vão, de forma criativa, imaginar, né, em grupo, em equipe, imaginar esta situação para a nossa discussão no nosso encontro. A forma depende da escolha de vocês. Ou vocês apresentam verbalmente, com ou sem outros recursos, como PowerPoint, ou vocês também, se escolherem assim, podem dramatizar a situação, podem também trazer um vídeo que vocês produziram, enfocando cada situação, né? Quer dizer, cada grupo vai trazer uma situação-problema. Vou explicar melhor no prosseguimento desta apresentação. Este vídeo também vai conter uma breve introdução à questão da diversidade, equidade e inclusão no contexto da saúde, né? Porque isso tendo como foco, de forma geral, os determinantes sociais da saúde, disparidades em saúde, mas levando sempre em consideração a presença de diversidade, equidade e inclusão. E voltado para grupos minorizados socialmente. Bem, vou enfocar inicialmente a importância da equidade, da diversidade e da inclusão, porque são os nossos, né, nossos tópicos, né, principais da discussão, porque hoje há um reconhecimento global
de que os esforços para alcançar a equidade na saúde são elementos-chave para melhorar a qualidade dos cuidados de saúde para todos e para todas. E a importância do cuidado centrado na pessoa, no contexto clínico, no contexto também de saúde pública, e também levando em conta o papel e a responsabilidade social, né, do médico, para que possam, né, ter a sensibilidade e a humildade cultural de perceber, né, que há usuários do sistema de saúde que muitas vezes são marginalizados, eles, por serem usuários de grupos minorizados socialmente, eles são incluídos sob rótulos, né, sob estereótipos, e por conta disso eles são excluídos, eles não são levados em consideração, não são ouvidos, não são valorizados e não têm um atendimento e uma atenção à saúde igual, né, e aí vem o conceito de igualdade, igual ao dos demais usuários do sistema de saúde. Então, a gente sabe que a diversidade, né, requer a compreensão de que todos nós temos diferentes facetas ou parte de nós mesmos que pode ou não ser conhecidas por outras pessoas. Então, várias dimensões da diversidade são a parte de nossa identidade que nos tornam quem somos. E cada pessoa tem partes que estão, digamos, manifestas, né, conhecidas por todos com os quais nos relacionamos, outras que são conhecidas por poucos e outras que são ocultas, né, de todos. Então, essas facetas tornam cada um de nós únicos e especiais, singulares, né? E essas facetas também acabam criando grupos diversos, né, que compõem a diversidade humana. E a consciência da diversidade humana, que foi abordada no nosso encontro anterior sobre competência cultural na medicina, na saúde, é claro que é atemporal, né? Mas a compreensão do valor da diversidade humana é que representa um conceito relativamente novo. E talvez o valor mais assim crítico da diversidade na assistência à saúde seja a melhoria dos resultados que os usuários do sistema de saúde vão obter, ou seja, os desfechos em saúde que eles vão ter. E aí é que surgem as disparidades, né? Porque muitas vezes, e em grande parte das vezes, esses grupos, que são grupos identitários e eles são grupos minorizados socioeconomicamente, eles apresentam disparidades em termos de resultados dos seus cuidados em saúde, da sua atenção, a atenção à saúde que eles recebem, em termos também do acesso e da própria qualidade do atendimento, por serem parte de grupos com diversidade ou com determinadas características que são alvo, né, de preconceito, discriminação e de estigma também. Bem, na prática, agora enfocando um pouco a questão da equidade, na prática, igualdade e equidade, né, são muitas vezes considerados como um só conceito, né? Já também
tocamos nesse aspecto conceitual no nosso encontro anterior, né? Mas é importante que estejamos cientes das diferenças sutis que existem entre esses dois termos, igualdade e equidade. Então, igualdade se refere a tratar as pessoas da mesma forma, sem considerar suas necessidades únicas ou individuais. E isso pode ser difícil, né, de empregar, e não contribui para que tenhamos, no nosso sistema de saúde, equidade, diversidade e inclusão. Então, já a equidade é o reconhecimento ativo de que somos todos indivíduos diferentes, diversos, e que enfrentamos desafios e oportunidades diferentes com base, né, em nosso ponto de partida. Então, nem todos nós temos o mesmo ponto de partida. Nem todos nós temos os mesmos atributos. Nem todos nós temos o mesmo, a mesma, nem todos nós temos a mesma classe socioeconômica, a mesma identidade de gênero, orientação sexual, a capacidade funcional também não é a mesma, a idade também, principalmente nos extremos de idade, então há uma diversidade funcional muito grande, e também, principalmente na idade avançada, os idosos acabam também sendo alvo de preconceito e discriminação, que chamamos geralmente de ageísmo ou idadismo. Então, nem todos nós estamos, se considerarmos os usuários do sistema de saúde, nem todos estão na mesma linha de partida. Uns têm vários atributos, outros não têm atributos que os demais, né, o que a maioria tem. Então, as pessoas têm diferentes necessidades. Então, na melhor das hipóteses, né, é preciso que barreiras associadas à discriminação, ao preconceito, ao estigma, à estereotipagem, essas barreiras que são, digamos, levantadas, né, por essas questões, né, negativas, precisam ser derrubadas, né? Então, a remoção de barreiras acaba levando, né, a uma maior equidade. E do ponto de vista da equidade, vamos ver que tratar todos igualmente, ou seja, aplicar a equidade, não vai ajudar todos a alcançarem os mesmos resultados. Não? Então, aí a diferença é equidade versus igualdade. Né? Então, equidade e igualdade são duas dimensões, né, dois conceitos usados no esforço de promover justiça. Né? Equidade é dar a todos o que eles precisam, mas eles precisam e eles têm necessidades, né, de atenção e têm demandas diferentes. Então, por isso, é preciso que, para promover a justiça, é importante que a gente reconheça as diferentes necessidades, os diferentes atributos dos usuários, né? E essa justiça só pode ocorrer se todos começarem do mesmo lugar e precisarem da mesma ajuda. Né? Então, esses conceitos
agora ressoam mais do que nunca. E o outro aspecto que podemos discutir um pouco adiante, não é, que é a inclusão, que é criar um espaço onde todos e todas sejam bem-vindos e bem-vindas, para serem quem quiserem, né? E uma vez que somos capazes, né, de compreender as necessidades das pessoas que vêm em busca de assistência ao serviço de saúde, nós vamos conseguir ir avançando em nosso caminho de ação para sermos mais inclusivos, né? Começando com nossos próprios atos de ação e de omissão, buscando agir em busca, né, da inclusão e da justiça e evitando levantar barreiras ou então agindo no sentido de derrubar barreiras ao acesso, né, e à equidade dos usuários de saúde. É claro que o conhecimento, né, se torna poder e influência para que a gente possa identificar o que nós não entendemos ainda. Então, o conhecimento leva à consciência, né, como estudamos também no nosso encontro passado e discutimos, que vai levar à sensibilidade cultural, né, e à competência cultural. Então, isso impulsiona a ação, impulsiona ao engajamento. Então, inclusão significa, né, estender um sentimento de pertencimento a todos, reconhecendo a diversidade individual. Então, equidade em saúde tem sido definida como o estado em que todos têm a oportunidade de atingir o potencial pleno de saúde e em que ninguém esteja em desvantagens ou em desvantagem de atingir esse potencial devido ou à sua posição social ou qualquer outra circunstância socialmente definida. Então, a equidade em saúde continua sendo um objeto fundamental das instituições, né, do sistema de saúde e de prestação de serviços de saúde à comunidade. Embora alcançar a equidade em saúde exija intervenções assim sociais maiores, né, de contextos macro, né, não só no sistema de saúde, mas as instituições ainda podem desempenhar um papel significativo nos esforços para alcançar um atendimento equitativo aos usuários, aos pacientes e suas famílias, e assim prestar uma atenção em saúde mais qualificada, né? Então, como discutimos na nossa reunião passada, barreiras culturais acabam impedindo, né, que pacientes ou usuários de diferentes origens possam buscar cuidados, tanto cuidados preventivos e de promoção da saúde, que sejam precoces, né? E assim eles acabam por atrasar esses cuidados, eles comprometem os resultados, né, em longo prazo, até em médio prazo, né, dependendo do agravo em saúde que esteja sendo considerado. Então, a fim de proporcionar um atendimento que seja verdadeiramente centrado na pessoa do usuário, os profissionais de saúde, vocês como futuros profissionais de saúde, precisam olhar, né, olhar para a diversidade desses usuários, né, e considerando os seus grupos identitários. E a diversidade, assim, como já foi discutido antes, abrange não apenas diferenças demográficas, diferenças em relação às origens, a etnia, a questão de cor e raça, né, as questões das minorias raciais,
identidades de gênero, né? Também de capacidade intelectual, né? Deficiências sensoriais, ou seja, deficiências também motoras, deficiências de vários tipos, né? Também pessoas que têm crenças, convicções, né? Diferentes, né? Pessoas que têm religiões, né? Diversas, pessoas que têm opiniões políticas também diversas, origens diversas, né? Então, diversidade e inclusão precisam andar juntas. E mais do que isso, diversidade e inclusão mediada pela equidade, igualdade com equidade. Então, diversidade e inclusão há muito já são reconhecidas como ferramentas estratégicas muito importantes, essenciais, que permitem à equipe de saúde e às instituições de saúde se digamos assim, buscarem, né, de buscarem a mudança, né? E aí os profissionais de saúde que fazem essa instituição têm um papel fundamental, né, na mudança. Bem, a gente já viu o conceito, não é, de diversidade, mas assim, quando agora nessa nossa discussão vamos enfocar, né, assim, que é importante saber a diferença também entre diversidade e inclusão, né? Como relacionar diversidade e inclusão e, assim, de maneira ideal, valorizar e praticar ativamente ambas. Já falei da questão da desigualdade, aliás, da igualdade e da equidade, e agora, em relação à diversidade e à inclusão, não é? Então, não há um confundimento em relação ao conceito, mas há uma forma de entender a associação dessas duas dimensões na atenção à saúde. Então, enquanto a diversidade diz respeito a uma variedade ou gama de grupos, a inclusão significa sentir-se parte, no caso aqui que estamos considerando, o contexto, o serviço da saúde, de saúde, o contexto da saúde. Então, um grupo pode ter muitas pessoas diferentes, mas nem todas, né? Ou apenas algumas é que podem se sentir incluídas no serviço de saúde, na atenção à saúde. E da mesma forma, um grupo pode ter muitas pessoas que estão incluídas, mas o grupo é homogêneo, não tem diversidade. Então, só para terminar esta explicação inicial, como professores, né, médicos, como pesquisadores, nós precisamos compreender o momento crucial, né, na história da saúde pública global que estamos vivenciando, né? E nas últimas décadas, né, o campo da saúde global, né, que na esteira da Declaração de Alma-Ata prometeu, ou pelo menos vislumbrou, né, derrubar os sistemas de colonização, exploração, discriminação e acesso desigual aos cuidados de saúde, infelizmente, não aconteceu, né? Então, acabou replicando alguns dos mesmos sistemas que perpetuaram as piores desigualdades, porque o poder continua concentrado nas mãos de alguns, né? Em alguns países de alta renda, e enquanto que nos países de baixa e média renda, enfrentamos os mais difíceis desafios de saúde por causa do mínimo de recursos, né, destinados à saúde. Então,
dentro dessas questões de disparidades em saúde, entra a questão da diversidade aqui, e que a diversidade precisa se associar à equidade e à inclusão, certo? Então, bem, vamos aqui. Acabei parando aqui a colocar uma janela, parei o compartilhamento. Vamos ver se aparece aqui. Apareceu novamente. Então, assim, agora sim. Então, aqui eu vou enviar para vocês, por meio do professor Estácio, esse texto aqui, que é um capítulo de um livro, o livro intitulado Como e Por que as Desigualdades Sociais Fazem Mal à Saúde, da professora Rita Barradas Barata, né? E vocês vão ler um capítulo, que é o primeiro capítulo, né? O primeiro capítulo, o título deste primeiro capítulo é O que queremos dizer com determinantes sociais na saúde. Né? Então, eu vou enviar o capítulo já recortado do livro para facilitar, né, a leitura. Mas o livro está disponível, né, na Cielo Books, né, gratuitamente para todos. Bem, aqui eu estava falando sobre inclusão, equidade e diversidade, e também sobre o pertencimento, mas o slide era realmente esse que eu queria achar, mas eu estou com problema aqui de passar os slides. Bem, então aqui já acabamos falando sobre diversidade, equidade e inclusão, né? E que como intersecção, ou seja, como dimensão em comum, nós temos, ou como resultante, nós temos o pertencimento. Então, é isso que distingue a inclusão da integração. Muitas vezes a gente pensa que a integração é inclusão, mas não é, porque a inclusão, ela implica o pertencimento. Implica que as pessoas serão consideradas, as pessoas que são excluídas, elas passarão a ser consideradas, elas não serão segregadas, elas serão incluídas efetivamente. Né? Então, como na diversidade consideramos as diferenças individuais, né? Por exemplo, cor, raça, etnia, origem, né? Classe, socioeconômica, gênero, orientação sexual, convicções políticas, cultura, deficiência, religião, né? Então, todos esses são grupos identitários, né, que são características protegidas, pelo menos em países, né, desenvolvidos, são consideradas características protegidas. Então, no caso, o que consideraríamos como, para que vocês pensem, né, na formulação da situação problema de cada grupo. Então, o que seria um paciente, olhar para o paciente, né, sob a lente da diversidade, né? É preciso que a gente considere, e com acessibilidade cultural, a gente perceba se esse paciente ele tem necessidades especiais ou se ele vai encontrar barreiras, muitas vezes barreiras desencadeadas pelo preconceito, discriminação e pela estigmatização na própria acessibilidade ao serviço de saúde. E se o seu atendimento está sendo obstaculizado por preconceitos. Preconceitos e discriminação no sentido da própria instituição, do sistema de saúde, do, 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 das pessoas, né?
da força de trabalho, dos trabalhadores da saúde, que são servidores num determinado sistema de saúde. Ou então as pessoas, elas têm também autoestigma, elas acabam internalizando a discriminação, né? E às vezes elas se autoestigmatizam, né? Isso também é um fenômeno que é descrito, né, na antropologia médica. E a equidade no sentido de que assim, a gente precisa evitar, né, que diferenças entre grupos passem despercebidas, né, essas diferenças que também acabei mencionando há pouco, passem despercebidas, né, e essas pessoas acabam apresentando grandes, né, ou maiores, né, riscos de saúde, expostas a maiores fatores de risco, né, em condições sociais que são adversas, né, e é preciso que a gente perceba, tenha a sensibilidade de perceber essas diferenças que, muitas vezes, no serviço de saúde, seguindo, não é, o que preceitua a equidade, a gente pode fazer com que as pessoas que têm disparidades no serviço de saúde, no seu acesso e na qualidade da atenção, elas possam partir de uma linha de base igual e possam obter a igualdade em relação aos demais. Tá? Então, aqui está, e como resultante, né, da inclusão, equidade e diversidade, nós temos o pertencimento. Então, como poderíamos imaginar situações em que há inclusão, mas não há equidade nem diversidade? Como seria ter equidade, aliás, como ter diversidade e não ter diversidade, ter inclusão, mas não ter equidade? Ou então ter diversidade e equidade e não ter inclusão? Então, esses são os desafios que eu coloco para vocês formularem as situações problema. Aqui está outro diagrama mostrando aqui que, veja, a equidade, a relação aqui também entre equidade, diversidade e inclusão. Então, essa figura mostra essa questão de uma forma esquemática, não é? Que a equidade é quando há um foco sobre características protegidas, né? Como eu falei, há características que são tidas como protegidas, né? Tanto na área da saúde, como na área do direito, na área de assistência social, nos países desenvolvidos, né? Nos países que são mais avançados culturalmente, socialmente, economicamente, né? Então, esses grupos que eu referi há pouco, que são grupos socialmente minorizados, são grupos chamados de identitários, possuem essas características chamadas de características protegidas. E a diversidade é aquilo que é aquela dimensão, né? O conceito que já mencionamos várias vezes de considerar todos, mas tendo em conta as suas diferenças. E a inclusão é fazer com que os usuários, todos e todas, se sintam respeitados, se sintam valorizados, se sintam ouvidos e se sintam efetivamente atendidos. Quando a gente fala em atenção à saúde, a gente fala desde o acolhimento, né, a comunicação, né, ouvir o paciente, né, e saber se comunicar com ele, mesmo e principalmente nos usuários, né, que fazem parte desses grupos com características protegidas, para que, como resultante, né, no diagrama passado, colocamos ali no centro, no diagrama do slide passado, resulte a sensação e realmente a efetivação do pertencimento do usuário dentro do contexto
do serviço de saúde. Então, isso tudo vai fazer com que haja, não é, uma consciência inclusiva por parte dos profissionais, né, que desenvolvem essa competência, né? Então, quando eu falei da comunicação, né, de saber incluir os usuários no contexto da saúde, levando em conta a comunicação que você tem, a comunicação de via dupla, né, usando assim uma linguagem inclusiva, evitando suposições heteronormativas, usando imagens que reflitam também até a própria diversidade da equipe de saúde que você pertença, a qual você pertence, né? Então, garantir que as práticas estejam alinhadas com esta prioridade da inclusão, em termos, né, dos grupos, né, diversos de usuários. E definir também a diversidade também um desafio, né? E imagine isso no contexto institucional, né, organizacional, dentro da organização de saúde. Então, é preciso a gente lembrar sempre, né, que diversidade precisa também estar associada à inclusão, né, porque um só tamanho único não serve para todos. Então, o mesmo tipo de atenção, né, não pode ser tamanho único, né. Então, levando em consideração esses aspectos que coloquei para vocês, né, e levando em conta também a questão das barreiras, né, de saúde que afetam populações, né, determinados grupos da população, né? E aí, com isso, vocês vão formular a situação problema que eu vou colocar, certo? E lembrando que todas as organizações de saúde deveriam ter como meta, né, essa equidade nos serviços de saúde, no sentido de considerar a diversidade humana, né, dos usuários, certo? Bom, então, aqui eu coloco as situações problema, certo? Então, as situações problema são essas, né? Aqui, a situação 1. A situação 1 é equidade e inclusão sem diversidade. Então, o grupo 1 formula uma situação em que, aparentemente, existe equidade e inclusão, mas não há diversidade em relação aos usuários do sistema de saúde. Há um determinado atendimento, há uma determinada campanha, há um determinado contexto no próprio hospital, né? Seja no ambulatório, seja na enfermaria, né? Vocês imaginem uma situação também, podem imaginar uma situação de uma campanha de saúde pública que que considere a equidade e a inclusão, mas não considere a diversidade. Então, os contextos podem ser vários, desde que remeta à saúde. Né? A situação 2 aqui é uma situação em que haja inclusão e diversidade, mas não haja equidade. E a situação 3, equidade e diversidade sem inclusão. E talvez, na minha maneira de pensar, talvez até eu mude, né, a forma de ver, se ao ouvir a opinião de vocês, não sei, mas eu penso que essa terceira situação talvez seja a pior das três. Mas as três situações são deletérias, né, à saúde da comunidade, à saúde das famílias, né, à saúde dos usuários do serviço de saúde. Então, assim, vou finalizar este vídeo e também vou enviar este vídeo, né, e vou enviar o capítulo do livro para vocês lerem sobre determinantes sociais da saúde
E aí vocês leem o capítulo do livro, que é mais genérico, não é mais em relação a determinantes sociais de uma forma geral, e aí vamos enfocar equidade, aliás, diversidade com equidade e com inclusão no contexto da saúde. Muito bem, então aqui vamos finalizar e nos encontramos, então, no nosso, na nossa sala de aula virtual, né, na próxima segunda-feira. E até lá. Se houver dúvidas, podem enviar, né, por meio do aplicativo, por meio do SIGA, né? Aliás, eu estou sem acesso à turma 2, por isso que eu estou mandando indiretamente o material. Mas, como não posso me comunicar pelo SIGA com a turma 2, então, vocês podem se comunicar comigo pelo aplicativo, né, de mensagens, tá? Então, até lá.